Essa jornada, aprendendo a andar com Deus, é tudo que nós precisamos. Uma vez que nós nascemos de novo, como crianças espirituais, não tem jeito, gente. Ninguém nasce adulto. Amém? Todos nós nascemos crianças. Então, quando o próprio Jesus falou para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo, esse processo do novo nascimento que nós passamos quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos como crianças espirituais, né? É como se a gente fosse um bebê espiritual mesmo. Então, agora nós precisamos entrar no processo de crescimento espiritual, ou seja, aprender a andar com Deus. Tudo que vai acontecer na minha e na tua vida, desde o dia que a gente se converteu, olha aqui para mim, tudo que vai acontecer na minha e na tua vida, desde o dia em que nós nos convertemos, até o final da nossa jornada, é aprender a andar com Deus. Você está aprendendo a andar com Deus, eu estou aprendendo a andar com Deus, todos nós estamos aprendendo um pouquinho mais a andar com Deus. Não tem problema, e esse aprendizado é até o final. Ó. Essa série de mensagens, eu podia ficar nela o resto da vida. Porque a gente vai estar sempre aprendendo a andar com Deus. Aprender a andar com Deus, gente, é muito mais do que você entregou a vida a Jesus, agora eu vou para a igreja todo domingo. Esquece isso. Isso não resolve a vida de ninguém. Para a igreja todo domingo não resolve a vida de ninguém. E para a igreja todo domingo, toda quarta, o pastor sou de... Cara, se isso for resultado, ó, se o fato de você estar na igreja todo domingo, não quer perder um culto, como resultado de uma transformação interior, é uma coisa. Agora, vim aqui para bater ponto, para dizer que veio, para dizer que é da igreja, tem um montão de gente que é da igreja fazendo besteira, porque não aprendeu a andar com Deus. Você tem que aprender que a minha e a tua jornada de vida, uma vez que estamos com Ele, é aprender a andar com Ele. E andar com Deus não é só domingo. Eu ando com Deus segunda, eu ando com Deus terça, eu ando com Deus quarta, eu ando com Deus. Se eu estou na academia malhando, Deus está comigo, eu estou com Ele, eu estou com Deus. Então, por onde eu vou, eu sou um testemunho vivo de Deus. No trabalho, ou não é, Israel? No trabalho, qualquer lugar que eu esteja, estou andando com Deus. Andar com Deus. Pode andar tão agarrado nele que, de repente, ele te arrebata, hein? Está escrito que Enoque fazia o quê? Andava com Deus. O que aconteceu? Eu quero andar coladinho nele, ele me leva. Aleluia. Cadê o pastor Luiz? Rapaz, ninguém mais viu. Ninguém mais viu Enoque. Andar com Deus é isso. É ter paixão por Ele. É entender que Ele é o teu Salvador. É se apaixonar por Ele, estar numa relação de amor com Ele. Eu te amo, Jesus, segunda-feira. Obrigado, Jesus, por essa terça. Jesus, obrigado pela vida. Jesus, Tu és o... Oh, Senhor, te amo tanto. Oh, isso é andar com Deus, nessa relação maravilhosa. É lógico que também, para andar com Deus, a nossa carne sofre um pouco, porque Ele vai pedir coisas de nós. Muitas vezes Ele vai pedir para a gente dizer não a coisas que a gente quer fazer, porque a nossa carne gosta, mas, na verdade, Ele está pedindo para não fazer porque são prejudiciais. Prejudiciais. Então, a gente não tem essa noção. Quem te falou que porque é gostoso é bom para você? Boa pergunta, pastor. Nem tudo que é gostoso é bom para você. Nem tudo que é prazeroso para a sua carne é bom para construir a tua vida. Tem muita coisa que é prazeroso para a tua carne, mas pode te destruir. Então, Deus ele vai estar sempre nos alinhando. Andar com Ele é ser corrigido constantemente. Mais para cá, Gabriel, mais para cá, Roberto, mais para cá, Roberto, quero você mais aqui, Israel, ó, fica aqui alinhado. Ele está sempre podando, está sempre corrigindo a nossa jornada, mas é para o nosso bem, queridos. Afinal de contas, qual pai que ama que não disciplina o seu filho? Por que Deus não nos disciplinaria a ponto de nós caminharmos uma jornada abençoada? Mas se a gente entende que Ele é pai, a gente entende a disciplina dEle como um ato de amor. Agora, se eu sou um religioso que eu vou para a igreja, eu entendo um Deus que quer só me castigar. Oh, meu Deus, a igreja precisa crescer nesse entendimento, gente. Você não foi chamado para praticar uma religião, sai fora disso. Você foi chamado para andar com Deus.
e ser transformado por ele. Se você anda com uma pessoa, você começa a ser influenciado por essa pessoa? Sim ou não? Então pronto, andar com Deus é sofrer a influência dele. Vem Jesus, me influencia que eu estou sendo transformado. Cada vez mais o Luiz Fernando está morrendo, para que Jesus possa viver em mim. A ponto do apóstolo Paulo chegar e falar assim, ó, não vivo mais eu. Que declaração é essa? Posso traduzir? Posso traduzir? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu estou andando tanto com Deus, eu estou sofrendo tanta influência dele, eu estou me parecendo cada vez mais com ele, que eu já nem me reconheço mais. Agora eu só vejo Cristo em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou e morreu no meu lugar. É a jornada que Deus quer para cada um de nós. Que a gente ande com Deus, ande com Ele, né? Sendo influenciado pela pessoa dele, Deus é uma pessoa, né? E se pareça cada vez mais com Ele. Só assim a gente vai influenciar as pessoas. Só assim nós vamos ser verdadeiro testemunho. Você não é um bom testemunho na tua casa porque você vai à igreja. Você será um bom testemunho na sua casa se você andar com Deus e estiver sendo transformado. Você não será um bom testemunho no teu trabalho, em qualquer lugar, porque você é crente. Muito crente fazendo besteira. Tem muito crente fazendo besteira, porque é só crente e não anda com Deus. Agora, se você andar com Deus, você é transformado e você será um testemunho vivo por onde você for. E é isso que Deus quer de nós. Amém? Claro, vir para a igreja faz parte desse processo. Então, a gente tem falado, andar com Deus é se submeter à jornada que Ele tem para nós. Como a gente já leu, vou só repetir os textos. O salmista Davi, ele teve esse entendimento. Meu Deus, os teus olhos viram o meu embrião. O salmista Davi, o rei Davi, ele teve essa revelação. Caramba, Deus, o Senhor me viu no ventre da minha mãe, embrião, antes de eu ser formado, uma substância que não era completa, você me viu, e no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. O rei Davi está dizendo, ó, antes de eu nascer, Deus já escreveu minha vida inteira. Então, andar com Deus é se submeter ao plano que Ele escreveu para você. E não querer viver o teu plano. É por isso que eu estou falando que gera um certo sacrifício. Que às vezes, para andar com Deus, você vai ter que abrir mão de andar com você mesmo. Para andar com Deus, você vai ter que abrir mão de andar pela tua cabeça. Vai ter que decidir andar com Ele. Aí gera um sacrifício. É por isso que nem todo mundo está disposto a andar com Deus, hein? Meu Deus, agora eu peguei, hein? Tem muita gente disposta a ir à igreja. Tem muita gente disposta a frequentar a igreja, mas tem pouca gente disposta a andar com Deus. As igrejas estão cheias. E não para de encher. Inclusive, aqui esse ano ainda a gente vai abrir um segundo culto dia de domingo, hein? Porque já está ficando cheio. As igrejas estão cheias. Mas qual o percentual dessa igreja cheia que está andando com Deus na prática? Boa pergunta, pastor. Boa pergunta. Qual é o percentual, Renata? Fala para mim. De 100% da igreja, quantos andam com Deus diariamente? Quantos têm sido verdadeiramente transformados? Porque se você não está sendo transformado, eu quero te dizer, você está perdendo o teu tempo vindo aqui. Era melhor ir na praia. Está um domingo bonito, vai na praia. Para vir aqui e não ser transformado? Para vir aqui ano, entra ano, sai ano e continua a mesma pessoa? Está perdendo tempo, gente. É por isso que Jesus falou que naquele grande dia, ele vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu era da igreja da Academia da Fé. Eu conheço o pastor Luiz. Inclusive, eu era membro lá no Recreio com o pastor Gabriel. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Gente, eu não conheço. Ele está falando que faltou o quê? Relacionamento.
Porque conhecer é relacionamento. A primeira coisa que ele abre a boca para dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ele está dizendo, porque não houve relacionamento, vocês continuaram na prática do pecado. É duro você ficar uma jornada inteira dentro da igreja e no final ouvir um negócio desse, hein? Por isso que sucesso na vida não é ser conhecido. Sucesso na vida é ouvir no final Jesus falar, eu te conheço. Eu te conheço. Então, andar com Deus é bem diferente. Eu estou batendo um pouquinho hoje nessa questão de religião, porque tem gente que acha que está numa boa porque vem para a igreja. Depende. Você pode estar numa boa, se você estiver andando com Deus. Amém, gente? São vários textos. Olha aí, a palavra do Senhor veio a mim antes de formá-lo no ventre materno, Jeremias. Eu já te conhecia, cara. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí o quê? Antes de você nascer, Jeremias, eu te dei um destino, eu te dei um futuro, eu escrevi uma história para você. Só que a gente, queridos, pode escolher viver a história que Deus escreveu, ou a gente pode viver a nossa própria história. Isso é andar com Deus, viver a história que Ele escreveu. Olha aí Hebreus 12:1, ó. Corramos com perseverança a carreira, a jornada de vida que nos foi proposta. Ele nos tem uma proposta para nós. Ó, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, preste atenção. Deus tem uma proposta de vida próspera para cada um de seus filhos. Você sabe o que é uma proposta, né? Deus está te fazendo uma proposta. Você pode aceitar ou não. A proposta dele é bênção, é para te abençoar. E aí, vamos embora? Vamos andar comigo? Mas só que é o seguinte, para andar comigo vai ter que me obedecer. Perfeitamente. Então, vamos embora. Então, você vai ser abençoado. A bênção em si, gente, não está a impedir a Deus que abençoe meus planos. É o que mais a igreja faz. O que mais a igreja faz é pedir a Deus para abençoar. Senhor, me abençoa aqui. Senhor, eu decidi fazer isso aqui, me abençoa. Senhor, eu vou fazer aquilo ali, me abençoa. Senhor, abençoa, abençoa. Mas a jornada com Deus não é pedir a Ele para abençoar. A jornada com Deus é pedir a Ele direção para escolher o que Ele já abençoou. Tem um caminho que Ele já escolheu para você que já está abençoado. Se você anda nesse caminho, Bianca, não precisa pedir Ele para abençoar, não. É só escolher o caminho dele que já está abençoado. Fica tranquilo. Jornada com Deus, nem a gente está pedindo bênção, porque está escrito que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Eu não estou correndo atrás de bênção. Na verdade, Deus me alcançou para que eu seja uma bênção. Então a igreja tem que parar de se preocupar em correr atrás de bênção e começar a se preocupar em ser uma bênção para outros. Porque esse é o chamado. Porque Ele já nos abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, verso 3. Ele já nos abençoou. Amém? Então a bênção verdadeira é escolher o plano dele. Tá bom? Então, a gente já falou sobre várias coisas, andar com Deus. Nos últimos 2 domingos, eu falei um pouquinho sobre andar pelo homem interior. Eu te expliquei quem é esse homem interior. A gente fez até um teatro aqui, né? O homem exterior, ele se converteu, tá? Quero dizer para vocês. Nova criatura, aleluia. Mas hoje eu quero continuar um pouquinho falando sobre isso aqui, ó. Andando na verdade. Você sabe que a gente vive um tempo de muita mentira, né? As famosas fake news, é o que mais tem. E você não sabe o quanto esse mundo e a atmosfera desse mundo é falsa. Você não sabe o quanto a atmosfera desse mundo é falsa, relacionamentos falsos. As pessoas mostram uma coisa do lado de fora, mas não é verdadeira. O que vivem na prática não é aquilo. É o mundo das aparências, é o mundo das impressões, é o mundo do engano, da mentira.
E Deus, ele não compactua com isso, porque Ele é a verdade. Então, presta atenção, olha para mim. Num mundo de tanto engano e tanta mentira, tanto falso, eu e você, para andar com Deus, vamos ter que pagar o preço necessário para andar na verdade. Andar debaixo da influência da verdade. Porque não tem como andar com Deus andando no falso. Vivendo de aparência. Andar com Deus é andar na verdade. A verdade, ela precisa criar uma base de plataforma para que eu caminhe sobre ela. E não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, por mais que os atrativos sejam grandes. Porque o falso atrai, o falso puxa, mas o falso não abençoa. O falso frustra, porque no final da história ele se revela falso. E aí você foi enganado. Mas às vezes as pessoas são enganadas porque gostam de ser enganados. Porque andar na verdade dá trabalho. Andar na verdade requer sacrifício. Quem está entendendo? Andar com Deus é andar na verdade, é andar pelo homem interior. É tudo que nós temos falado. Faz parte, gente. Por que andar com Deus é andar na verdade? Porque Ele é a verdade. Ele não é outra coisa. Ele é a verdade absoluta. Com Deus não tem meia verdade. Presta atenção. Meia verdade é uma mentira inteira. Pegou? Meia verdade é uma mentira inteira. Então, com Deus não tem meia verdade. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou pode ou não pode. Deus não dá jeitinho. E nós vamos ter que pagar o preço para andar na verdade. Para a gente não ter surpresa no final. Em João 14,6, o próprio Senhor Jesus, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Por isso que, para andar com Deus, tem que andar na verdade, gente. E a verdade é a palavra dele, gente. A palavra de Deus é a verdade. Então, não tem como eu dizer que eu ando com Deus se eu não ando na verdade. E andar com Deus, andar na verdade, é andar na prática da palavra. É trazer tudo isso que eu ouço, que eu aprendo, que são conceitos práticos. Deus é um conceito prático. Deus não é um conceito para eu achar bonito. Deus não é uma mensagem que eu ouço, olha como esse pastor prega bem. Eu não quero que você ache que eu pregue bem. Não vai mudar nada na minha vida se você achar que eu prego bem ou prego mal, ou o pastor Gabriel. Eu quero que você saiba que eu prego a verdade. E se eu prego a verdade, o meu desejo é que você coloque ela em prática. Aí eu fico feliz. Não fico feliz com elogio. Pastor, que palavra. Tá bom, vamos colocar em prática? Até porque a Bíblia diz que quem elogia muito prepara uma armadilha para o outro tropeçar. Porque você levanta muito a bola do outro, o orgulho fica grandão. Eu fujo disso. Até porque muitos elogios não são nem verdadeiros. E você percebe, você consegue discernir. Porque não tem como uma pessoa que te elogia, no momento que você erra, ou no momento que alguma coisa não sai do jeito que ela quer, ela abre a boca para murmurar e reclamar. Então está provando que aquele elogio daquele dia foi falso. Não tem como da mesma boca sair água doce e salgado. Uma pessoa que está sempre reclamando, um detalhezinho no agador, abre a boca para reclamar, então também não vem me elogiar. Eu corro disso. Porque você tem que lembrar do elogio no dia que... Eu tenho que lembrar de eu elogiar o Gabriel no dia que ele falhar comigo. Eu tenho que lembrar quem ele é. Aí vale a pena. Agora está elogiando no dia bom, mas está descendo a madeira no dia mau, não vale a pena. Então, andar com Deus e andar na verdade é andar na prática da palavra. Quem está entendendo isso, gente? E aí, se eu ando na prática da palavra, eu tenho a garantia de uma jornada abençoada.
Entendeu, Giovanni? Mas não é assim uma jornada abençoada que não vai ter problema, sabe? Mas é uma jornada vitoriosa, que mesmo com os problemas nós vencemos. No final dessa história, sucesso. Se eu ando na prática da palavra, no final dessa história você não vai ficar na pista. Não vai ficar, porque Deus Ele honra a sua palavra. Então, gente, eu quero só te mostrar, porque esse tema não saiu da minha cabeça, saiu de um texto bíblico, porque o apóstolo João, ele escreveu para o seu amigo Gaio, e ele estava falando um negócio interessante para Gaio. Ele estava falando assim: amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Agora, olha a declaração que ele vai dar. Assim como é próspera a tua alma. A palavra alma aqui é aquela palavrinha que a gente conhece. Psique. Que tem a ver com mentalidade. Agora, eu acho isso muito interessante. Será que João tinha visão de raio-x? Como é que ele abre a boca para declarar: a tua alma é próspera? Não, gente, para pensar comigo. Gabriel, tua alma é próspera. Como é que ele dá uma declaração dessa sobre Gaio? Isso aí, Gabriel. Ele vai responder, olha lá. Pois, olha como que ele sabe que a alma do cara é próspera. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho de como tu andas na verdade. Então, eu fui lá visitar o pastor Roberto, e aí, Luiz, como é que tá? Como é que tá a igreja lá? Aí eu viro para ele e falo: pô, Roberto, o Gabriel tá uma bênção, cara. Gabriel é um cara firme, cara, e tal, anda na verdade e tal. Então, o Roberto, Gabriel, fiquei feliz, porque recebi um testemunho que tu anda na verdade, a tua alma é próspera. Claro, pelo meu comportamento, eu entendo como que está a alma, a mentalidade. E ele vai falar um pouquinho mais. Agora é João falando para Gaio no próximo verso, mas pega como se fosse Deus falando contigo agora. O Espírito Santo está falando contigo agora, esse próximo verso. Olha só. Não tenho maior alegria do que esta. Qual é a maior alegria do Espírito Santo contigo? A de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que alegria. Eu não tenho maior. É Deus falando contigo assim. Eu não tenho maior alegria, Gutierrez, saber que você está andando na verdade, hein, cara? Meu Deus, isso é a alegria de Deus, gente. Saber que nós andamos de acordo com a sua palavra. Saber que nós colocamos a sua palavra em prática. Então, João, ele identifica pelo comportamento de Gaio que a alma dele era próspera, que a mentalidade dele era próspera, porque ele andava na verdade. Então, João, vou voltar, ele não está dando uma declaração: faço votos pela tua prosperidade e saúde. Não é como se ele estivesse falando assim, eu desejo que você seja próspero. Não é bem um desejo. Ele está fazendo uma constatação, ele está dizendo assim: ô Gaio, eu creio, cara, eu já estou vendo que a tua jornada vai ser próspera e com muita saúde, porque a tua alma é próspera. Você está entendendo? Ele não está desejando que Gaio tenha uma jornada próspera, ele está declarando, ele está afirmando: cara, já estou vendo que a tua vida vai ser próspera, hein, Renata? Do jeito que tu anda na verdade, vai dar bom. Do jeito que você anda na prática da palavra, vai dar bom. Tua jornada vai ser próspera, e vou te dizer, hein, não te faltará saúde. Pegou ou não? Então você tem que pegar isso. Andar na verdade. Agora a gente precisa perceber isso. Antes dele dizer que ele havia recebido o testemunho, ele já declarou que a alma dele era próspera. Ou seja, João, então, constatou que a mentalidade estava dominada pela verdade. Por que Gaio estava andando na verdade? Boa pergunta. Por que Gaio estava andando na verdade?
Por que a verdade era uma prática na vida dele? Porque a mentalidade dele estava governada pela verdade. E você vive de acordo com a mentalidade que te domina. Todos nós vivemos de acordo com a mentalidade que nos domina. Então, se a tua mentalidade é dominada pela verdade, você vai andar na verdade. Agora, não tem como, eu acho que eu coloquei aqui, ó, essa frase. Não tem como, guarda isso, queridos, andarmos na verdade se esta, ou seja, se a verdade não estiver, fala comigo, participa, não estiver estabelecida no nosso interior como maneira de pensar. Gaio, a tua alma é próspera, e eu tenho recebido testemunho que tu anda na verdade. Uma coisa leva a outra. O que é uma alma próspera? Pastor, uma alma próspera é uma alma que atravessa a parede, é uma alma... Não, gente, estou falando de uma fumaça, não. O que é uma alma próspera? O que é uma mente próspera? Uma mente próspera é uma mente muito inteligente, pastor. Não, tem muita gente inteligente que não tem sabedoria. O que é uma alma próspera? É uma alma dominada pela palavra de Deus. É uma mentalidade alinhada com a verdade. Gaio, você tem uma mente próspera, cara. Você tem uma alma próspera, por isso você vai ser próspero, você vai ter muita saúde, porque eu tenho recebido testemunho que você anda na verdade, e pelo testemunho que eu tenho recebido a teu respeito, já sei que a tua alma é próspera. Aleluia! Pelo comportamento, queridos. Então, eu e você precisamos tomar a decisão de permitir que o pensamento de Deus, a verdade, se instale dentro de nós, e a ponto de nos dominar, a ponto de nos governar, e a ponto de se tornar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa prática constante. A palavra de Deus não se tornará a sua prática constante se ela não se tornar a tua maneira de pensar primeiro. Tem muita gente tentando viver na prática da palavra sem que ela se torne a tua maneira de pensar. Esse processo de renovar a mente, meditar constantemente. Porque todos nós vivemos com base numa maneira de pensar. Então, para viver a verdade na prática, ela precisa ser a minha maneira de pensar. Alinhar o nosso pensamento com Deus. Olha só o que está escrito em Isaías 55, 8 e 9. É Deus que está dando essa declaração. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Portanto, os meus caminhos, os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Quem está dizendo? É Deus falando assim, ó, o meu pensamento é diferente do de vocês. A minha mentalidade é diferente da de vocês. Pastor, onde está a mentalidade de Deus? É mesmo, pastor? A Bíblia é a mentalidade de Deus? É, porque a Bíblia relata tudo o que Deus pensa a respeito de todos os assuntos. O que Deus pensa sobre família? Está na Bíblia. O que Deus pensa sobre dinheiro? Está na Bíblia. O que Deus pensa sobre relacionamentos? Está na Bíblia. O que Deus pensa sobre saúde? Está na Bíblia. O que Deus pensa? O que Deus pensa? Está na Bíblia. A Bíblia é o pensamento de Deus. Então, o que Deus está constatando, Ele não está colocando assim. Vamos ler o 9 primeiro. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus, minha mentalidade mais alta que a mentalidade de vocês. Ele não está querendo dizer que o pensamento dele é inatingível, inalcançável. Ele só está querendo dizer que é bem diferente. Ele está dizendo, a mentalidade que está instalada em vocês, como consequência do pecado, é bem diferente da minha mentalidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está desalinhado. O pensamento humano, carnal, está desalinhado do pensamento de Deus. É isso que ele está dizendo. Está desalinhado.
Quem está entendendo isso, gente? Está desalinhado. Ele não está querendo dizer algo, nem tenta alcançar o meu pensamento, porque é muito mais alto. Não é isso que ele está dizendo, até porque 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então não é algo que é inalcançável, mas é algo que a gente precisa alinhar. Quem está entendendo? Então não vai ter como eu andar com Deus. Porque Deus, se eu não alinhar pensamento, porque Deus, quando criou o homem, ele criou em alinho perfeito. Sim ou não? Criou alinhado, ele criou Adão, soprou nele a sua mentalidade, seu pensamento. Mas o homem pecou, gente. E a gente precisa lembrar qual era o nome da árvore que o homem comeu o fruto. A árvore do conhecimento do bem. Não é a árvore do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, indiretamente, quando o homem decide comer aquela árvore, ele está decidindo viver pelo conhecimento humano, fora o conhecimento de Deus. Ele está desprezando o conhecimento de Deus, que falou não coma, esse era o conhecimento de Deus, não coma, e ele está comendo do conhecimento do bem e do mal, então ele passa a viver pelo seu próprio pensamento. E aí está a derrota do homem, viver pelo seu próprio pensamento. Desalinhou completamente. Porque o homem só tinha uma coisa para fazer: obedecer a Deus. Desobedeceu, desalinhou. Completamente. Agora Jesus fez essa obra de restauração. Jesus nos trouxe a vida. E quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos novamente a capacidade de realinhar com Deus a nossa maneira de pensar. Mas realinhar com Deus a nossa maneira de pensar é um trabalho meu e teu. Porque Deus te deu vida no espírito, mas a tua mentalidade é responsabilidade tua e minha, a minha é minha. A minha mentalidade é responsabilidade minha, a tua mentalidade é responsabilidade tua. O que você não podia fazer, que era gerar vida espiritual em você mesmo, ele fez. Agora a tua mentalidade é contigo, querido, e comigo. Somos nós que precisamos trabalhar incansavelmente para alinhar nossa maneira de pensar à maneira de Deus pensar. Isso é andar com Deus. É alinhar a mentalidade com a mentalidade dele. É meditar, é se entregar, é conhecer essa palavra a tal ponto que ela se torne a minha maneira de... Eu não penso mais. Eu penso que é assim. Eu acho, não acho que é assim. Está escrito ou não está escrito. Não, porque Deus me falou. Cuidado com esse negócio de Deus me falou. Pastor Gabriel tem uma frase que é legal. A gente precisa de menos Deus me disse e de mais está escrito. Porque Jesus, quando combateu Satanás, ele não combateu Deus me disse. Ele combateu está escrito. Então, tem muita gente no Deus me disse. E pouca gente no está escrito. Está escrito. Está escrito. É a mentalidade de Deus. Porque às vezes você achou que Deus te disse. Mas, na verdade, foi tua própria mente que te disse. Então, esse trabalho de alinhar minha maneira de pensar a palavra é nosso. É um trabalho que a gente tem que fazer até o final. Por isso, não existe vida, jornada de andar com Deus, sem me tornar um estudioso da palavra. Meditar dia e noite, Salmo 1. Meditar dia e noite. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Meditar, renovar e prosperar. Meditar, renovar e prosperar. Você só vai prosperar quando você renovar, meditar, transformar a tua maneira de pensar e andar pela mentalidade de Deus. Porque a mentalidade de Deus é próspera, a nossa não. É um trabalho nosso. Olha que legal, porque o nosso espírito foi recriado automaticamente no novo nascimento, sabe, Ronald? O espírito, mas a alma não. Então, olha como o Tiago coloca. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei o quê?
Com mansidão o quê? Acolhe a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Essa palavra no original é sozo. E tem umas traduções que colocam essa palavra que eu gosto mais. Restaurar a vossa alma, a vossa mentalidade. A palavra de Deus é poderosa para salvar sua alma. Olha aqui para mim. O Luciano Subirá, ele tem um livro chamado Santidade. O impacto da santidade. E ele fala de um aspecto muito legal da salvação em 3 passos. Esse livro é maravilhoso. Ele fala do novo nascimento como se teu espírito tivesse sido salvo. Um novo nascimento. Na renovação da mente, a tua alma é salva. E na glorificação, quando Jesus vier, teu corpo vai ser salvo. Muito legal. Porque é isso mesmo. A salvação é um processo. Você não é salvo, você está sendo salvo. A gente ainda não chegou lá. Mas você também é salvo, porque Ele já te salvou. Como entender isso? Entender nessas 3 dimensões. Salvação do espírito, salvação inicial. Salvação da alma, salvação progressiva. E salvação do corpo, salvação final. É a consumação. Muito interessante. Então, a nossa alma está sendo salva à medida que ela é renovada, restaurada pela palavra de Deus. Quem salvou teu espírito? Quem recriou teu espírito? Quem salva a tua alma é você, renovando a tua mentalidade constantemente na palavra. Então, preste atenção. É como se a tua alma precisasse ser restaurada, a tua mente, teus pensamentos precisassem ser restaurados ao padrão de origem, ao padrão original que o inferno deturpou. Que o pecado deturpou, o pecado deformou a nossa alma, nossa maneira de pensar. Agora a gente precisa ser restaurado ao padrão original. Deus faz isso pela sua palavra. Acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós enxertada, porque ela é poderosa para salvar. É a renovação na palavra que salva a alma, que restaura a alma. E por que está dizendo para acolher com mansidão? Porque muitas vezes a palavra que salva confronta. E se você não decide acolher com mansidão, se você decide rejeitar porque te confrontou, ela não salva. É preciso receber, mesmo que te confronte, porque ela está te restaurando. Algo que restaura não é confortável. Imagina aquele móvel tomando umas marteladas, umas lixadas, será que é confortável para o móvel ser restaurado? Então, o processo de restauração não é confortável. Deixa Deus te lixar, meu irmão. Deixa a lixa passar, ele vai passar várias lixas. Ele vai passar uma lixa mais grossa para tirar as imperfeições piores, aquela que arranca mesmo. Depois ele vai vir diminuindo, depois ele vai passando aquela lixa fininha só para dar o acabamento, mas depois ele vai passar um verniz, você vai começar a brilhar, aleluia. Está restaurado a imagem e semelhança de Jesus. Se entregar, acolher, se submeter, né, à palavra. O pastor Gabriel está falando aqui, se submeter à palavra, abraçar. Poderosa para restaurar a tua mentalidade. Aí, beleza, olha para mim aqui. Uma vez que eu me entrego a esse processo de acolher a palavra e ter a minha mentalidade restaurada, qual é o próximo verso? Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Lembra que eu falei do falso? Do engano? Da mentira? Não sejam mentirosos, não sejam falsos, não sejam enganosos, sejam praticantes. Mas você percebe que eu não serei praticante se a minha mentalidade antes não for restaurada? Vou voltar. No verso 21 fala de restauração de mentalidade. Para no verso 22 falar de prática da palavra. Uma coisa leva a outra. Eu não posso ser praticante da palavra sem ter a minha mentalidade restaurada pela própria palavra. Então a palavra só vai se tornar o meu comportamento depois que ela se tornar a minha mentalidade. Isso é andar na verdade. Andar com Deus é andar na verdade. Por isso o chamado de Deus sempre é a restauração da alma.
Texto clássico sobre isso, Romanos 12:2. E não vivam mais conforme os padrões deste mundo. Mundo não são pessoas não, tá, gente? Nós não temos nada contra pessoas. O problema é o sistema do mundo que está levando as pessoas ao prejuízo e elas nem percebem. Quando Deus fala de mundo, fala de um sistema, não está falando de pessoas. Não odiamos pessoas, nós amamos pessoas. Mas o sistema que está no mundo é um sistema de muito prejuízo. Tá? Então, olha aí, ó. Mas deixem, olha aí de novo, deixem. Por que está mandando deixar que Deus me transforme? Por causa do confronto. De novo, eu posso rejeitar. Eu posso não acolher. Vocês estão vendo como é que a Bíblia se explica? Deixem, isso aqui está na versão Nova Almeida atualizada. Deixem que Deus os transforme. Como? Pela renovação da mente, que nada mais é que a restauração da alma que a gente acabou de ler em Tiago. Essa é a verdadeira transformação. Para que possam... Percebe, queridos, que esse texto está totalmente alinhado com o Salmo 1? Vou te mostrar, na prática. Me acompanha aqui, Fabinho. Vou te mostrar na prática. Ó, vou ler o Salmo 1, dentro de Romanos 12:2. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, agrada o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Olha o Salmo 1 aí. É a mesma coisa. Processo de renovação da mente me levando a uma jornada vitoriosa. Processo de andar na verdade me levando a uma vida vitoriosa. Não tem vida vitoriosa fora da verdade, gente. É engano. Você está pensando que vida vitoriosa é ter Porsche na garagem? Está pensando que o cara é rico, o cara é vitorioso? Tem rico se jogando da própria cobertura. Tem rico dando tiro na cabeça. Tem rico tomando 500 remédios para dormir, um para acordar, um para dormir, um para ficar calmo, um para ficar nervoso. Você está rindo? Eu não preciso tomar remédio para ficar nervoso, tem minha esposa lá em casa, graças a Deus. Eu amo minha esposa é uma benção. Ela está ali, me ouvindo tudo. Não vivam. Percebe, queridos? Então, olha o que eu vou te dizer. Você precisa entender essa frase. A necessidade número 1 da igreja, daqueles que já se tornaram novas criaturas, é o quê? Renovar a sua mentalidade na palavra de Deus. Agora, qual é a necessidade número 1 do mundo? Conhecer a Jesus como Salvador. Isso é uma coisa. Pessoa que nunca entregou sua vida a Jesus, não adianta ela querer entrar aqui. Ela tem que primeiro, Nicodemos, nascer de novo, tá? Então, necessidade número 1 do mundo, conhecer a Jesus como Salvador e entregar sua vida a Ele. Agora, já fiz isso? Necessidade número 1 da igreja, dos novos nascidos, das novas criaturas, dos filhos de Deus. Renovar constantemente a sua mentalidade na palavra de Deus. Você precisa entender, uma vez que você se converteu, a Bíblia é a tua vida, cara. Que ler constantemente, renovar, é uma mudança, uma substituição de conceitos. Constante, gente. Isso está por toda a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Efésios 4, 22 e 23. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a quê? A deixar de lado a velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos. Salmo 1 de novo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está lá, primeira parte. Segunda parte.
a se deixar renovar no espírito do entendimento, Salmo 1 de novo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E depois disso, verso 24, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então não tem como, preste atenção. O verso 22 fala de uma velha natureza, uma antiga maneira de viver, velhos hábitos, velhas práticas. O verso 24 fala de nova natureza, novas práticas, novos hábitos. E o que está entre o verso 22 e o 24? O verso 23 é a ponte, se renovar a mente. Então, a renovação da mente é a ponte que me leva de uma antiga maneira de viver para uma nova maneira de viver. É a ponte que está entre os dois estilos de vida. O verso 22 fala de um antigo estilo de vida. O verso 24 fala do novo estilo de vida. E o que está no meio levando de um ao outro é a renovação da mente, gente. Por isso a necessidade número 1 é a renovação da mente. Não existe, queridos, verdadeira transformação sem o processo de renovação da mente. Renovação da mente é um processo, não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo que eu preciso me entregar e não sair dele mais. Começa quando eu entrego minha vida a Jesus e vai até o final. Vocês estão entendendo? Renovação da mente é isso. Processo de renovação da mente na palavra de Deus. É impossível, queridos, andar com Deus sem a decisão de fazer da sua palavra o quê? É uma decisão que eu tomo, tá? Porque eu posso estar na igreja e decidir continuar pensando do jeito que eu penso. Então, eu tenho que tomar a decisão de abrir mão da minha maneira de pensar para ficar com o pensamento de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, o que ele fez? Ele tomou a decisão de parar de ser menino. Desistir das coisas próprias de menino. Então o apóstolo Paulo desistiu de ser criança, imaturo, quando desistiu de pensar como criança. Então, se você não tomar a decisão de amadurecer, não vai conseguir. Pode ficar anos na igreja. Mas se você tem que tomar a decisão, cara, é só você parar para pensar aonde teus pensamentos têm te levado. Que tipo de resultado você tem tido na vida andando pelo seu pensamento. Aí você chega nessa conclusão, você decide, cara, melhor para mim é abrir mão disso aqui e ficar com o pensamento de Deus. Mas isso é uma decisão pessoal. Não adianta ninguém querer enfiar a mentalidade de Deus goela abaixo de ninguém, gente. Se a pessoa não decidir, se convencer de que ficar com o pensamento de Deus é o melhor para ela, ninguém convence. Preste atenção. Sem a decisão de renunciar aos próprios pensamentos, ninguém conseguirá o que, gente? Abraçar a palavra de Deus como mentalidade. É o evangelho do negue-se a si mesmo. É o evangelho do eu não quero mais pensar assim, eu decido abrir mão disso aqui para viver a mentalidade de Deus, queridos. É um processo trabalhoso, dá trabalho, porém é recompensador. Dá trabalho porque eu vou ter que agora passar a fazer o quê? Vigiar minha maneira de pensar. E tudo que vier e não estiver alinhado, eu preciso decidir abrir mão. Porque tudo que o inferno faz é trazer uma maneira de pensar que é contrária à palavra de Deus. Então eu preciso conhecer a palavra o suficiente. Olha aí, ó. Olha aí. Eu preciso conhecer a palavra o suficiente para ser capaz de identificar uma maneira de pensar que não está alinhado com ela. Então, se você não conhece a nota de 100 verdadeira, muito bem, você não será capaz de identificar uma falsificação.
Agora, se você conhece muito bem uma nota de 100, você estuda, você conhece e tal, então você será capaz de identificar uma falsa. Quem está entendendo? Se eu não conheço muito bem a verdade, eu posso ser enganado por qualquer coisa. Agora, se eu conheço muito bem a verdade, não me engana fácil não, porque eu identifico. Porque o inferno, ele não conta uma mentira deslavada. O inferno, ele conta uma mentira convincente, porque senão não era mentira. Sabe qual é o problema do engano? É que ele engana. Por que engana? Por que engana? Porque parece verdade, mas não é. Ah, então tem que estar bem perito, né? Nunca vou me esquecer disso, cara, que eu fiquei impressionado com isso. Um amigo meu que trabalha com esse negócio de dinheiro, conhece muito bem esse negócio de nota. Uma vez eu fui vender meu carro e o cara cismou que ele ia me pagar uma parte do valor do carro em dinheiro. Sei lá, coisa assim, 10 mil reais em dinheiro. Já fiquei cabreiro, o cara vai trazer esse dinheiro e tal, vou pegar esse dinheiro, vou fazer o quê? Combinei com o cara, aonde ia encontrar com ele levou lá o dinheiro, eu chamei esse meu amigo para ir comigo. Como é que eu vou conferir? Eu não tenho. Aí eu fui com o meu carro e tal, fiquei naquele esquema, né? Estava com uma certa proteção, preparado para qualquer coisa. Beleza. Falei com esse meu amigo, falei, cara, tu vai ficar dentro do carro, eu vou trazer a mala de dinheiro para tu. E tu vai conferir aí dentro, eu vou ficar com os caras ali. Beleza, encostei um carro do lado do outro, peguei a mala de dinheiro, dei para ele. Tô achando, cara, eu vou ficar aqui uma meia hora, né? Até ele olhar e tal, não sei o quê, olhar uma por uma, gente. Gente, não deu 3 minutos. Daqui a pouco ele fez assim para mim. Falei, tá de brincadeira. Falei, não. Fui lá. Eu não vou liberar mesmo, fui lá. O pessoal conhece, pastor Eduardo. Estava comigo, trabalha com isso. Falei, Eduardo, tenho certeza, Luiz, tudo verdadeiro, todas elas verdadeiras, todas elas. Falei, Eduardo, pode liberar. Liberei o cara, depois perguntei para ele, cara, como é que tu sabe? Ele, cara, o toque, o papel moeda, não olhei marca, não olhei nada, é o toque. Então, no contar, ele sentia, mas olha o nível de sensibilidade que você tem que ter para contar tanto dinheiro assim e poder dizer, é tudo verdadeiro, garantir que depois eu fui no banco depositar, tudo tranquilo. Gente, é um nível de conhecimento daquele assunto muito alto. É esse nível de conhecimento que os filhos de Deus têm que ter da palavra. Que quando bater um pensamento, você, opa, isso é falso, não vou aceitar. Não, pastor, mas eu quero conhecer dinheiro. Não, você tem que conhecer a palavra. Pastor, quando vai chegar meu dia de eu contar essa quantidade de dinheiro? Vai chegar. Mas eu vendi um carro, gente. Fica tranquilo. Não tem como, esse é o nosso combate. Estou terminando. Preciso de mais 3 minutos. Alguém me dá mais 3 minutos? Alguém me dá 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Eu vou terminar hoje, porque domingo que vem eu não prego, então preciso finalizar isso aqui, senão vai ficar muito longe. Olha aí, gente, 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, queridos, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos o quê? Raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento de Deus, que é a sua palavra, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse aqui é o verdadeiro combate da fé. Somos eu e você entendermos que nós precisamos estar ativos no campo de batalha da mente para identificar e descartar
todo pensamento contrário ao conhecimento de Deus pela sua palavra. Nós somos responsáveis por isso. Precisamos pensar no que estamos pensando. Quais são os tipos de... Olha o que eu vou te perguntar. Quais são os tipos de pensamentos falsos que estão na sua mente hoje? Você precisa identificar. O garoto aqui já está afiado. Mas você precisa identificar, porque preste atenção. Você pode estar pensando errado a respeito de você mesmo. Você pode estar pensando errado a respeito da situação que você está vivendo, achando que isso é para te derrotar, para te matar, quando na verdade é para te fortalecer, achando que não tem solução, quando na verdade tem. Você pode estar pensando errado a respeito de pessoas, de irmãos seus. Você vai chegando a conclusões erradas, daqui a pouco você não quer nem mais ver a pessoa. Porque você chegou à conclusão que aquela pessoa é daquela maneira. Então você rotulou aquela pessoa porque naquele determinado dia ela teve um comportamento. Então ela teve aquele comportamento, você rotulou aquela pessoa assim, você não quer nem mais saber da pessoa. Está pensando errado. Você pode estar pensando errado a respeito de várias coisas, dos seus filhos, da sua família, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, do seu marido, da esposa. Tudo que o inferno faz é levantar maneiras erradas de pensar. Está alinhado com a palavra? Está na sensibilidade para perceber, cara, é melhor eu descartar esse pensamento que eu estou aqui da minha esposa, senão isso vai dar ruim. Porque se eu alimento, isso vai crescer, daqui a 5 anos eu estou me divorciando. O inferno já sabe disso. Ele vai esperar 5 anos, tranquilo. Por causa de um pensamento errado que eu não descartei. Maneiras de pensar erradas, gente. Preste atenção, queridos, para eu terminar. Levar cativo, ou seja, prender todo o pensamento à obediência de Cristo é decidir, alinhar cada pensamento que acessa a nossa mentalidade à palavra de Deus. Pastor, dá trabalho, dá trabalho. Cada pensamento que vem, você comparar com a palavra e falar assim, isso não é verdadeiro, vou descartar. Isso não é verdadeiro, vou descartar. Isso não é verdadeiro, vou descartar. Cada um. São muitos, hein? É um tiroteio de pensamento na tua mente, você tendo que renovar constantemente. Senão não vai ter vida próspera, queridos. Quem está entendendo? É como se a gente pegasse todo pensamento que vem à nossa mente e passasse por um filtro. Um filtro capaz de quê? Reter as impurezas. E só passar o que é saudável para consumo. Uau! Não é isso que o filtro faz? Ele retém as impurezas e ele só deixa passar aquilo que é saudável para o consumo. É isso que você tem que fazer com seus pensamentos. Passar eles por um filtro. E só vai passar, só passando nesse filtro é que você deve aceitar. Pastor, eu quero comprar um filtro desse. Eu vou te dar o filtro agora. Quem quer o filtro? Quer o filtro? Filtro dos pensamentos. Olha o filtro aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Acabei de te dar um filtro com 8 camadas de filtragem. 8 camadas. É verdadeiro? É, pastor, passou no primeiro filtro. Mas é respeitável? Não, pastor. Então já ficou na segunda camada, descarta. É verdadeiro? É, pastor.
É respeitável? É, pastor. Mas é justo? Não, pastor, não é justo. Então ficou na terceira camada, descarta. É verdadeiro? É respeitável? É justo, mas não é puro. Ficou na quarta camada, descarta. É verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro, mas não é amável. Ficou na quinta camada, descarta. É verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável, mas não é de boa fama. Ficou na sexta camada, descarta. Vamos embora. É verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, mas quer saber? Não tem virtude nenhuma. Ficou na sétima camada, quase passou, descarta. É verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, mas não glorifica a Deus, não tem louvor. Ficou na última camada, pastor. Descarta. Agora, é verdadeiro? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Há virtude? Há louvor? Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aleluia! Esse é o filtro dos pensamentos. E toda vez que você passar os teus pensamentos por esse filtro, só vai ficar o que vai gerar vida no teu interior. Sabe por que muita gente está depressiva? Porque está pensando errado. Sabe por que muita gente ansiosa? Porque pensa errado. Sabe por que muita gente infeliz, insegura, com medo? Porque pensa errado. Vamos filtrar os pensamentos. Vamos andar na verdade. Presta atenção, hoje é dia de despejo. Devemos dar ordem de despejo a todo pensamento que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Despeja isso do teu interior hoje. Joga fora. Amém, queridos? Fique de pé. Vamos orar para a gente terminar. Vem cá, Gabriel. Aleluia. Preciosidade de palavra, né? Muito maravilhoso a gente ter esse entendimento. Mas eu só queria algo que o Espírito Santo falou no meu coração, e eu acredito que eu já trouxe, e a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas a palavra de Deus, ela é uma prática, né? Isso que o pastor Luiz está falando é sobre práticas na nossa vida no dia a dia, sobre escolhas que a gente faz. Então, quando ele começa a falar de filtrar os nossos pensamentos, escolher pensar certo, existe um passo importante que a gente faz antes, que é escolher aquilo que a gente coloca o nosso foco, escolher aquilo que a gente está vendo e ouvindo. Esse é um passo importante porque olhos e ouvidos são portas e janelas da nossa mentalidade. Então, no seu dia a dia, o que você tem ouvido? O que você tem visto? Quais são as escolhas que você faz? Eu passei os últimos 3 dias sozinho em casa, né? Trabalhando e voltando. A Cecília viajou com o PP. Quais são as minhas escolhas? E eu fiquei pensando, sobra tempo, né? Quando a família não está em casa, sobra tempo para você estar sozinho em casa. E aí, eu vou escolher ouvir uma palavra, eu vou escolher maratonar uma série. O que a gente tem escolhido? Quais têm sido as nossas prioridades? Esse filtro, antes de filtrar o que você pensa, você precisa filtrar o que você vê, o que você ouve. Isso esse é o caminho do sucesso da nossa mentalidade. É prática, é no dia a dia. Amém?
Então é isso aí. Pai, obrigado, Pai, por essa simplicidade do Evangelho e esse Evangelho prático que nos leva a essa jornada cristã vitoriosa, Pai. O propósito do céu pra gente é a gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus, e para isso a gente precisa tirar uma mentalidade do mundo e a gente renovar a nossa mente na palavra de Deus, que é nessa preciosidade que o Senhor deixou para cada um de nós, Pai. O pastor Luiz falou sobre Salmo 1, está falando sobre o prazer dessa pessoa, ser a meditação da tua palavra, ter prazer na tua palavra, Deus. Ó Deus, nos ajuda a fazer escolhas certas no nosso dia a dia. São pequenas escolhas, não são escolhas grandes, Pai. São escolhas pequenas, Pai, nos nossos tempos vagos, no tempo que a gente tem dentro da nossa casa, no dia a dia, naquilo que a gente vai ouvir, naquilo que a gente vai assistir. Isso faz toda a diferença, Pai. E aí, no momento certo, quando a gente tiver pensamentos vindo à nossa mente, saberemos escolher, saberemos, Pai, teremos a sabedoria do alto para escolher o pensamento certo e levar todo o pensamento cativo à palavra de Deus, Pai. Muito obrigado por essa palavra que nos liberta, Pai. Porque o que o mundo tem hoje é pensamento preso, Deus, em coisas destrutivas, Pai. As pessoas são escravas de uma mentalidade errada, Pai. Mas nós somos o teu povo, Deus, e nós fomos libertos, Deus, desse pensamento errado, Pai. Que a gente, como igreja, seja uma igreja saudável na nossa mentalidade, próspero, assim como João falou para Gaio, para que a gente possa ajudar muitas pessoas na nossa jornada, Pai. Muito obrigado, Deus. Continua nos dando, Pai, um domingo próspero, Deus. Um domingo maravilhoso, cheio da Tua presença, de comunhão com os nossos irmãos, Pai. Uma semana abençoada. Eu quero declarar isso sobre a Sua igreja, Pai. Sobre o Seu povo, sobre os meus irmãos, Pai. Muito obrigado por essa manhã libertadora. Em o nome de Jesus. Você que crê, diga um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senta um pouquinho. Pessoal que está visitando a gente aí, vai ser um prazer a gente tomar um café, uma água, um suco, alguma coisa com vocês ali pra gente bater um papo, te conhecer, tá bom? Pessoal da internet, obrigado por ficar com a gente até agora. Se você está a menos de 200 quilômetros, você é o nosso convidado para estar aqui no próximo domingo. Na próxima quarta-feira, a Monique vai pregar. Estejam aqui, Deus te abençoe, uma ótima semana.